Oi, Jefferson. Boa tarde. Oi, Oi. tá conseguindo me ouvir bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Ótimo. Bom, então. Tô. Oi, pessoal. Como é que tá todo mundo? Um pouquinho as pessoas conectar e poder dar início. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Entramos exatamente às 5 horas, então somos super pontuais. Bem, bem no horário certo. Tá travando um pouco. Tá conseguindo me ver? Travou um pouco. A Eu tô minha te vendo conexão tá bem. estranha. Ih, Eu tô te vendo agora melhorou? perfeito. Melhorou? Ótimo. Eu tô do lado do modem e ainda assim a conexão tá ruim. Tive que apelar para o 3G. Ah, normal, faz parte. Sim. Então, vamos lá, né? Olá, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindos a essa nossa live. Nós vamos bater um papo aqui sobre o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo na CBG. Então, nós estamos muito felizes em poder compartilhar com todos vocês as atividades que a gente vem desenvolvendo na CBG, principalmente nesse momento, né, de mudança, de um novo mundo que está por vir, né? Então nós gostamos de pensar dessa forma e para o lado mais otimista, o lado mais positivo. Então, antes de começarmos a falar sobre os nossos eixos, as nossas atividades e desafios, a gente vai fazer uma breve apresentação nossa, né? Então, eu vou começar falando. Eu sou a Kessia, sou bacharel em Direito, formada pela Unisul. E na CPG eu respondo pelo eixo de advocacy e também o eixo de GTCCP, que é o Grupo de Trabalho de Câncer de Cabeça e Pescoço. Então, juntamente com a Melissa Ribeiro, que é a presidente da CBG, né, a presidente voluntária da CBG, a gente faz esse trabalho em equipe, né? Não esquecendo também que tem outras pessoas que são fundamentais também nesse trabalho que a gente faz no eixo de advocacy. Então, não posso esquecer de falar também aqui da Dani, que é a gestora administrativa da CBG e tem nos ajudado muito nesse período agora que a gente está passando. Então, a Melissa Ribeiro, para quem não conhece, ela é uma sobrevivente de câncer de laringe. Então, ela é traqueostomizada, laringectomizada total. E é uma guerreira. Então, assim, o trabalho que ela vem fazendo há 5 anos, que é desde a fundação da CBG, né? É esse trabalho de advocacy, de luta pela causa mesmo. Então, eu já fiz a minha apresentação inicial, agora eu vou passar a palavra para a Suzana. Suzana, conte-nos quem é você. Oi, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Suzana, eu sou fonoaudióloga, atuei por 10 anos em fono-oncologia. Eu trabalhava numa Fundação SECOM, que é um centro de alta complexidade lá de Manaus, no Amazonas. Há 3 anos eu me mudei aqui para Florianópolis
e hoje eu estou atuando na coordenação da Rede Mais Voz. Tá? A Rede Mais Voz é uma rede de colaboração entre profissionais da saúde que atuam dentro das UNACONs e das CACONs, e a gente faz um trabalho de conexão com os profissionais para a gente fazer com que o cenário do reabilitação, tratamento, diagnóstico de cirurgia de cabeça e pescoço seja cada vez mais humanizado e melhorado, né? Para que os pacientes eles recebam um tratamento de excelência. Então, esse é o nosso trabalho como rede. Beleza, legal. Então, assim, pessoal, antes da gente adentrar, né, de eu começar a falar um pouco sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo agora nesse período de distanciamento, eu gostaria de falar o que é o advocacy, né? Porque muitas pessoas ainda não, esse termo é um termo desconhecido para muitas pessoas. Então, assim, de uma forma bem resumida, o advocacy ele significa a realização de várias iniciativas que visam a defesa de um objetivo, de uma causa. Então, assim, através do advocacy, a gente busca fazer uma intervenção nas políticas públicas existentes, com o intuito de melhorá-las e também na podendo também influenciar na elaboração de projetos de lei, fazendo com que eles sejam feitos, né, executados da forma correta. Então, advocacy é isso. E na CBG, né, o trabalho que a gente desenvolve na CBG de advocacy é com o objetivo de promover a integração à saúde do portador de câncer de cabeça e pescoço, né? Então, promover essa atenção integral à saúde do portador de câncer de cabeça e pescoço. E, além disso, né, a gente não só tem pautas ligadas aos laringectomizados, nós também temos um trabalho, temos algumas pautas referentes à reabilitação nutricional, à quimio oral, temos também alguns projetos aí para frente que a gente está pensando em colocar em prática, que é a questão de centros de bucomaxilofaciais. Então, assim, o eixo de advocacy da CBG, ele é bem amplo. Então, é um trabalho que a gente está fazendo, está construindo, e à medida que o tempo vai passando, vai surgindo novas ideias, e a gente vai acatando essas ideias. Então, assim, falando um pouco agora nesse momento que a gente está vivendo, né, nesse momento de pandemia, então, desde que tivemos conhecimento da Covid-19, nós fizemos uma força-tarefa para contactar todas as secretarias de saúde estaduais do país. Então, o que que a gente fez? A gente solicitou, né, a padronização e dispensação dos filtros, adesivos e cânulas para os traqueostomizados. Uhum. Então, por que que a gente pediu isso? Né? Por que que a gente está solicitando isso para a Secretaria de Saúde? Porque esses produtos, eles são essenciais para a reabilitação fonatória e pulmonar, né, do paciente customizado. Sim. Além disso, eles são fundamentais para a proteção do paciente. Então, assim, sem o filtro e sem a cânula, o adesivo, né, o paciente fica mais suscetível a se contaminar por vírus, por bactérias, até mesmo poluição, sujeira, né, que vem do ar. Então, assim, com o coronavírus, né? Imagina só a situação o que a gente pensou, né? Meu Deus, os pacientes que não têm, que não possuem esses produtos, eles ficam mais vulneráveis. Então, assim, a gente não pensou, não mediu esforços para solicitar isso para as secretarias de saúde de todo o país. Até porque depois a Suzana vai mostrar para vocês como é que como que são esses produtos que a gente está solicitando, até para vocês conhecerem, para quem não teve contato ainda, né? Então, esses produtos, eles são fundamentais
Então, a nossa luta diária está sendo essa, fazer com que os insumos sejam disponibilizados para os traqueostomizados, né? Até porque o Ministério da Saúde, ele liberou verbas para os estados e para os municípios, Uhum. né? Para ajudar no enfrentamento dessa emergência da saúde, né? Relativa à Covid-19. Então, nesse momento, né, falando agora no trabalho da CBG, no eixo de advocacy, nesse momento de pandemia, a gente está bem centrado em fazer com que seja disponibilizado esses produtos para customizados. Uhum. Obviamente, não esquecemos das outras pautas que a CBG tem, né, referente a efetivar a incorporação da laringe eletrônica. Tem também a instituição do dia 11 de agosto, que é o Dia Nacional do Laringectomizado. É um projeto de lei também que a CBG está em cima sempre. Então, assim, tem outros pleitos, né, outras demandas também que a gente segue acompanhando, mas nesse atual momento a gente está dando esse foco nessa questão dos produtos. Então, Suzana, eu vou te pedir agora para tu mostrar para o pessoal esses produtos que a gente está pedindo, até para eles conhecerem, para quem nunca teve contato, e Claro. explicar um pouquinho como é que funciona a função deles. Uhum, claro. Na realidade, assim, essa padronização, esse nome, né, padronização que a Cassie acabou de falar, é porque é uma reabilitação integral. Ela é pulmonar e fonatória e ela foi padronizada aqui no estado de Santa Catarina no ano passado. Então, os catarinenses, laringectomizados, traqueostomizados, eles têm direito a receber pelo SUS mensalmente os aparelhos, os insumos, né, que vão servir para a reabilitação, tanto fonatória quanto pulmonar. Esses insumos, para a fonatória, eu não tenho a prótese aqui. Para quem conhece a prótese Provox, que é uma prótese fonatória, uma válvula que é colocada dentro do estômago do paciente. Então, eu tenho aqui uma imagem dela. Não sei se dá para ver muito bem. Dá para Mas ver. essa é a prótese, que ela é colocada pela equipe de cirurgia de cabeça e pescoço do paciente, que acompanha o paciente no centro de alta complexidade. E em relação à parte reabilitação pulmonar, são os adesivos, tá? Eu já coloquei aqui com filtro, então, os adesivos. Esses adesivos, eles são utilizados pelo paciente de forma, eles têm que usar diariamente, então eles precisam ser trocados a cada dia. O paciente, ele coloca o adesivo no pescoço, né, na frente do estômago dele. Então, só para voltar mais 2, 3 passos atrás, para quem não sabe, o paciente laringectomizado, ele retira a laringe e por conta da retirada da laringe, ele perde a capacidade de respirar pelas vias aéreas superiores. Então, ele perde a função do nariz, que o nariz faz a filtragem, o aquecimento e a umidificação do ar. Então, por ele perder essas funções e respirar direto na traqueia, ele perde essa proteção natural, né, do organismo. E aí, por conta dessa proteção que ele perde, a capacidade respiratória dele também fica com comprometimento, né? Então, assim, esse filtro, ele possui essa esponja, e aí, por conta dessa esponja, ele faz uma permuta, ele é um permutador de calor e umidade. Então, o que acontece? O paciente introduz o filtro no adesivo, e aí, na hora que ele coloca esse filtro na frente do estômago, ele já cria de primeira uma barreira mecânica. Então, assim, antes ele tinha um estômago, né, um buraco aberto no pescoço que facilitaria a entrada de micro-organismos, foligem, poeira, inclusive corpos estranhos, né, que podem entrar direto para a traqueia e para o pulmão. E uma vez que ele coloca esse filtro, ele já consegue ter uma primeira barreira mecânica.
Então, é mais difícil de entrar alguma coisa porque tá fechado. E aí, por estar fechado, ele também, a respiração dele precisa mudar. Então, assim, no momento em que ele está com o estômago aberto, ele não precisa fazer nenhum esforço para respirar. Esse ar, ele entra livremente para a traqueia e o paciente não faz nenhuma expansão pulmonar. E uma vez que ele começa a usar o filtro, ele precisa, para poder o ar entrar por essas frestas, não sei se dá para ver, mas tem frestas em volta. Uhum. E aqui nessa borrachinha é onde acontece onde o calor do corpo do paciente, né, faz essa troca de calor e o ar desce para o pulmão já em temperatura mais próxima do que seria a temperatura fisiológica, né, uma respiração fisiológica. E aí, por haver essa barreira mecânica, o paciente precisa fazer mais expansão pulmonar, coisa que antes do uso disso, né, depois da cirurgia, ele perde. Então, assim, isso aqui é uma reabilitação de qualidade, é padrão ouro, né? É a reabilitação que um laringectomizado ou um traqueostomizado, independente de cânula de traqueostomia, merece receber, né? Esse tipo de atendimento. Então, para cá, para os pacientes catarinenses, eles têm acesso a esses filtros e adesivos, ou para quem não pode usar o adesivo, né, tem aqueles casos dos pacientes que são dependentes de cânula de traqueostomia, porque tem um estômago muito pequeno, ou por ter episódio de fechamento do estômago. Então, assim, por conta disso, eles são dependentes de cânula. E aí a Secretaria de Saúde disponibiliza para esses pacientes uma cânula de silicone. E essa cânula de silicone, ela é bem maleável, ou seja, é mais confortável para o paciente, tá? Tendo em vista que os pacientes de laringectomia total, né, os laringectomizados, em sua grande maioria passam por radioterapia como forma de tratamento. E a radioterapia nessa área do pescoço faz com que a pele, o tecido do pescoço fique um pouco mais frágil, né? Fique um tecido mais suscetível a desenvolver feridas, né? E com aquela cânula metálica, né? O movimento próprio, às vezes, do paciente dormindo, enfim, pode fazer com que ele sempre esteja tendo feridas no pescoço. E essa cânula aqui, ela possui uma menor influência nisso, porque ela é mais suave, né? Ela é de um material mais confortável. Então, assim, dá mais qualidade de vida para aquele paciente que precisa usar a cânula. Então, ele ganha essa cânula e ele ganha o filtro, que encaixa na cânula e daí ele consegue falar, né? Enfim, ele consegue fazer a reabilitação pulmonar dele. Então, esses produtos foram padronizados pela Secretaria de Saúde e essa é a grande luta da Kessia com o eixo do Advocacy e com a Rede Mais Voz, quando a gente está entrando em contato com os nossos voluntários, né? Nós temos a Rede Mais Voz, ela iniciou em 2016 e foram feitas inúmeras viagens, né? Conectando ao total hoje 56 instituições em todo o Brasil, então é uma rede nacional. Nós temos voluntários nos 26 estados e no Distrito Federal. Hoje nós temos 641 profissionais cadastrados conosco, temos 12 grupos de pacientes mapeados e, assim, a Rede Mais Voz faz um trabalho com a colaboração desses voluntários, no sentido de quando a gente precisa de, agora, por exemplo, né, que nós estamos com essas pautas de advocacy, precisamos fazer com que essas secretarias de saúde, né, escutem, recebam os nossos ofícios, e quando a gente pode contar com um voluntário que está à distância, é muito maior. Então, assim, a Rede Mais Voz, ela veio para complementar todo o trabalho da CBG, para transpor essas barreiras geográficas, né? Afinal de contas, a gente não pode estar em cada lugar do Brasil, mas se a gente conseguir conquistar uma pessoa que se junte a nós, a nossa causa, né? Que faça parte da nossa equipe, o trabalho fica mais facilitado e a gente consegue um benefício coletivo. Isso que você falou agora, Suzana, é muito importante, assim, porque
principalmente nesse momento, né, que a gente está em isolamento social, né? Muitos órgãos estão fazendo um trabalho estilo home office, né? Então fazem um revezamento de equipe, enfim, tem toda uma dinâmica bem diferente. Então, às vezes, que aí eu já entraria na questão do desafio, né? O Ah, desafio que a CBG no eixo de advocacy tem enfrentado é sim. justamente conseguir contactar esses gestores, né, os responsáveis por essas demandas que a gente vem solicitando. Justamente por isso, porque há, há essa nova dinâmica de trabalho, né? Então, assim, às vezes o responsável não se encontra naquele dia que a gente ligou. Então, assim, é todo um contato por telefone e e-mail, e isso dificulta um pouco também, porque às vezes os telefones estão desatualizados, ou os e-mails também acabam voltando. Então, a gente tem essa dificuldade, né, de fazer essa conexão e conseguir contactar essas pessoas e saber como é que está o andamento das solicitações. Então, assim, é uma coisa bem complexa e com a ajuda de voluntários dessa rede, né, em todo o país, isso já facilita muito, porque uma fono que mora lá em Roraima pode nos ajudar e ir até a secretaria, levar esse ofício para a gente. Então, assim, isso já facilita bastante, já dá um andamento mais célere, né, a essas solicitações. E só voltando também um pouquinho aqui à questão da padronização em Santa Catarina, a gente enfatiza isso porque apenas os catarinenses têm acesso a esses produtos. Então, assim, a importância, vocês viram a importância desses produtos, né? Que eles são essenciais para esses pacientes. Então, apenas os catarinenses que têm acesso a esses produtos. Então, assim, a gente não pode deixar, né, só apenas um público X ter acesso a isso. Não, acho que isso é direito de todos. Todos precisam ter, né? Todos têm direito a ter esses produtos. E a nossa luta é essa. Então, assim, a padronização em Santa Catarina, ela foi feita, né, juntamente com a Secretaria de Saúde e também a CBG, né, uniram forças para que esses pacientes pudessem ter esses produtos, né, terem acesso à padronização de reabilitação fonatória pulmonar. E também uma coisa importante aqui que eu gostaria de falar, dessas nossas solicitações que a gente fez para as secretarias de saúde do país, nós tivemos avanços positivos em alguns estados. Então, assim, nós estamos bem confiantes em relação a São Paulo, em relação a Goiás, em relação a Pernambuco. Então, assim, foram estados que a gente conseguiu dar um passo a mais, uma reunião que seja, né, o contato. Então, assim, a gente está bem esperançosos de que nesses estados a gente vai conseguir garantir esses produtos para os pacientes. E vamos seguir lutando para que isso seja uma realidade no país todo, né? Não só nesses, né, em casos Uhum. específicos. Então, assim, a nossa luta é diária, né? Eu costumo falar que a gente insiste, né? Mas não desiste nunca, porque é aquele trabalho de formiguinha mesmo. A gente tem que ir insistindo e ligando, e não consegue falar no dia, liga no outro e fala com outra pessoa, e Ah, assim vai. E também outra coisa bem importante que a gente está realizando, né, nesse período também, é a questão das solicitações para as câmaras legislativas, né, as casas legislativas, nesse caso, solicitando audiência pública, né, em julho, então, assim, eu não, acho que a maioria não deve saber que no mês de julho acontece a campanha do Julho Verde. aham. Então, a gente também está fazendo um trabalho de solicitar audiências públicas nos estados para que isso possa vir a ocorrer.
E esse é um desafio também, porque com essa questão do coronavírus, a gente não sabe, né, se vai ter essas audiências públicas presenciais. Então, Uhum. assim, mas a gente não desiste, tá enviando os ofícios, mesmo que seja para períodos após o julho, né, que é o mês da campanha em si. Então, a gente está nessa luta, nesse trabalho Aham. e vamos seguindo em frente. Isso é que é o importante. Então, agora, Su, que eu falei um pouco, né, sobre. Eu acabei adentrando na questão dos desafios do eixo de advocacy, nessa questão agora, nesse momento que a gente está vivendo. Eu Aham. queria que você contasse para a gente qual que é o desafio da rede nesse momento, se tem alguma coisa que você poderia nos solicitar ou até pedir ajuda para alguém, comentar. Aham. É, na verdade, na realidade, assim, é um desafio coletivo, né, para todos nós. A pandemia veio para a gente aprender a se reinventar, né, a trabalhar de uma outra forma, mas sem deixar de prezar pela qualidade e sem esquecer dos pacientes, né? A gente precisa fazer com que eles se sintam protagonistas, porque eles são protagonistas, né? E assim, a nossa rede, o desafio maior hoje é realmente manter esse engajamento diário, né? Então, assim, a gente precisa que mesmo com todo esse caos, né, de pandemia, de muitos serviços de saúde que estão parados ou funcionando parcialmente, é importante, é muito importante que as pessoas que são voluntárias, né, que querem se dedicar ao trabalho junto conosco, né, como equipe, que a gente possa contar com essa parceria no sentido de, como tu falou, precisa entregar um ofício. É muito diferente quando a gente liga, né, e entra em contato por e-mail para uma secretaria de saúde, sei lá, e assim, e quando quando vai alguém pessoalmente, né, ou quando a pessoa é da mesma cidade e consegue às vezes até um contato, enfim, um contato mais próximo. Então, acho que o grande desafio hoje é fazer com que a gente consiga uma fluidez no nosso trabalho, né? Então, assim, no sentido de eu preciso de alguém lá no Rio Grande do Norte, então eu tenho uma pessoa que pode me auxiliar nisso daí e a gente vai trabalhar em equipe, porque na realidade nós estamos na sede, né, aqui em Florianópolis, mas a CBG ela está dissipada em vários locais que a Rede Mais Voz visitou, né? Então, assim, esse é um trabalho que a gente eu tenho tentado desempenhar, fazer essa fluidez no trabalho para a gente conseguir essas pautas, né? Especialmente essas de hoje, né? Que são os insumos para o resto do país, né? Então, esse é um trabalho que a gente vai desenvolver e vai conseguir. Como tu falou, são passos, um passo de cada vez, mas a gente vai conseguir devagar e vai conseguir fazer que ao final disso tudo a gente consiga a padronização nacional, que eu acho que esse é o nosso grande objetivo, né? Que o Brasil inteiro incorpore no SUS a padronização da reabilitação fonatória e pulmonar. Né? Os pacientes laringectomizados totais, eles precisam, né, segundo o INCA, né, estimativas do INCA, para 2020 são de que vão haver 7.650 novos casos de câncer de laringe. Então, assim, não são poucos pacientes, são muitas pessoas que são acometidas por câncer de laringe, e tão por isso que é importante a gente fazer também o Júlio Verde, né? O Júlio Verde, como a Kessia falou, é uma campanha de conscientização, onde a gente trabalha toda a questão da informação, a gente leva as nossas pautas de advocacy para as casas legislativas e a gente traz a conscientização do dia 27 de julho, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Né? Então, assim, é muito importante a gente frisar essa importância dessa campanha, porque os pacientes laringectomizados são muitos, tem muitos que são esquecidos, eles não podem ser esquecidos, e a gente precisa trabalhar para fazer com que todos tenham acesso. Né? E a rede. Também, assim, desculpa te interromper, Suzana, mas assim, é importante a gente enfatizar também a questão que muitos desses pacientes, eles sofrem muito preconceito, né? Então, assim, quando chegam em algum determinado local,
pessoal já olha meio que com a cara feia, estranha, porque ele Sim, tem um buraco mas aqui, tá. buraco aberto. Então, assim, essa campanha Júlio Verde também é uma campanha até para informar as pessoas, porque muita gente não conhece, nunca viu, né? Ah, Então, assim, aproveitando essa deixa também, eu queria que tu falasse sobre a tua próxima live, que eu acho que é interessante tu sim, aproveitar esse momento para convidar o pessoal, né? sim, sim. No dia 22 de maio, eu vou fazer uma live com um paciente lá do Centro de Pesquisas Oncológicas, que é o CEPOM, aqui de Florianópolis. Ele é um paciente bem querido, ele é laringectomizado total e a gente vai conversar, né? Eu vou ouvir e vocês vão ouvir também o testemunho de vida dele, né? Desde quando ele descobriu a doença, né? Como foi para quando ele descobriu, e todos os percalços até o diagnóstico, e o tratamento, e depois a reabilitação. Então, assim, vai ser bem legal. Eu acho que traz um pouco mais de propriedade para quem nunca viu um paciente laringectomizado total. Para mim é muito natural, porque eu fiquei por 10 anos dentro de um hospital, então para mim eu tenho muita familiaridade, mas tem pessoas que quando escutam essa palavra não sabem nem laringe é o quê? Não sabe nem falar, né? Então, assim, pra gente realmente, a gente precisa cada vez mais desmistificar, porque são pessoas como qualquer outra, né? São pessoas que passaram por uma cirurgia, ficaram mutilados, sim, são mutilados, mas não há necessidade nenhuma de haver preconceitos, né? Então, assim, isso também é uma das coisas pela qual a reabilitação pulmonar é tão importante, né? Porque até não só a questão funcional, mas a estética do paciente, um paciente que se apresenta em público com um estômago fechadinho, né? É muito mais, como é que eu vou dizer? Visualmente melhor, falando, Para né? ele vai ter uma autoestima melhor, eu acredito, né? E para as pessoas ao redor também, do que ele ter um buraco e as pessoas olharem, enfim. Então, assim, vai ser bem legal essa live. Eu acho que vai ser bem enriquecedora. Eu acho que ele vai trazer muita informação legal da vida dele. E eu espero que todo mundo acompanhe. Olha, eu recomendo, assim, para quem não conhece, nunca teve contato. Algumas aqui, vamos ver as perguntinhas? Deixa eu olhar aqui, ó. Para pacientes, a Melzitia, para pacientes que perderam os olhos, ouvidos, nariz, mandíbula, esse serviço também não está no SUS. Estamos elaborando um projeto para a construção de um núcleo bucomaxilofacial em Santa Catarina. Quais É estágios? isso, isso é uma das pautas, né, que eu até tinha comentado, que é um dos projetos da CBG, que é fazer esses centros, né, porque alguns pacientes, eles acabam perdendo, né, o nariz. Então, assim, tipo, é interessante, né, que sejam feitas essas próteses, até para ele ter essa volta, né, para o convívio social de uma forma mais que ele não se sinta tão, como que eu posso falar? Isso, É mas, sim, não é nem que é que quando você perde uma parte do seu rosto, né, você perde a sua identidade. Da mesma forma sim, que também me refiro que quando o paciente perde a laringe, ele perde um pouco da identidade dele, porque a voz também faz parte da identidade dele. E com um certeza. pedaço do rosto daquele paciente, o paciente que perde um globo ocular, que perde o nariz, ou que perde um muito grande da mandíbula e precisa ter uma reconstrução, fica com o rosto meio deformado. Então, assim, é um paciente que fica estigmatizado, as pessoas vão olhar estranho, enfim. Existe uma série de questões sociais, né, que não vem ao caso, mas que são importantes, determinantes na questão desses pacientes, né, em relação a isso. E eu acho que é outra coisa bem importante também a gente frisar, né, que esses produtos que a gente está solicitando às secretarias, os filtros, os adesivos, eles são produtos que são caros. Então, assim, tem muitos pacientes que não conseguem comprar esses Sim, produtos. E sim, sim. eles precisam, Suzana me corrige se eu estiver errada, acho que eles precisam trocar diariamente, né,
Esse adesivo aqui, ó, inclusive, ó, o meu já não tá mais nem colando, porque eu usei já tem um tempinho para fazer um vídeo para explicar sobre ele. E assim, esses adesivos, eles são utilizados para o paciente usar só naquele dia. Por exemplo, eu uso filtro, eu vou trocar à noite, né? Eu vou, tomo meu banho, preparo a minha pele e coloco o meu adesivo, o meu filtro, vou dormir. No outro dia, acordo, faço minhas atividades. À noite, eu preciso, quando eu for tomar meu banho, eu preciso trocar esse adesivo, até porque ele vai perdendo a cola. E tem uma outra questão. Quando o paciente, normalmente um paciente de cabeça e pescoço, né, laringectomizado, ou até mesmo tracostomizado, normalmente são pessoas que têm uma quantidade grande de muco, né? Então, assim, acontece que eles tossem e na hora de tossir, se ele não conseguir ter o reflexo de tirar, né? Porque na hora que ele sente que ele vai tossir, ele precisa desconectar aqui rapidinho o filtro e tirar para poder ele, com um Kleenex, ele tossir, né? Tirar toda a secreção, enfim, o catarro, higienizar, para só depois colocar. Até por uma questão de higiene mesmo, né? Porque se entrar catarro aqui dentro do filtro, ele vai contaminar. Então, o paciente tem que jogar fora e daí ele vai usar um por dia, se ele tiver bastante cuidado, não foi hipersecretivo, né? E tiver bastante cuidado em relação a esse manuseio, né? De retirar para poder tossir, né? Então, assim, tem todo um cuidado que é preciso ter. E esses filtrinhos, eles são de uso único. Então, o paciente usou um dia, 24 horas, jogou fora. O adesivo da mesma forma. Então, assim, normalmente esse material, ele chega em torno de R$ 3.000 por mês. Então, imagina, R$ 3.000 por mês é muito pesado. Fora, Demais. a prótese vocal custa em torno aí também de perto de R$ 3.000. Então, assim, não é um material que qualquer pessoa tem acesso, né? Assim, não, infelizmente, não é de fácil acesso e por serem descartáveis, né? Então, assim, tem muito paciente que pondera, poxa, eu vou gastar R$ 3.000, apesar de ser um benefício gigante, né? Muito grande o benefício, o custo-benefício é complicado de avaliar, porque é muito caro, né? Então, assim, por esse motivo também ele precisa ter acesso a isso pelo SUS, né? Pois é, assim, são produtos que, assim, não tem explicação de não estar disponibilizado pelo SUS, né? Porque são coisas fundamentais para esses pacientes que dependem disso. Então, assim, a nossa luta, né, é uma luta que a gente não vai desistir nem tão cedo, assim, para que isso seja disponibilizado para esses pacientes, porque é questão de qualidade de vida, é questão de proteção, principalmente agora com coronavírus, com H1N1. Então, Sim, assim, eles precisam ter esses sim, filtros, sim. os, as cânulas. Aham. Então, Deixa eu olhar é um aqui quem foi que chegou aqui na nossa live. Olha, temos várias pessoas. Que massa. Vamos ver se tem algum comentário, alguma coisa, alguma pergunta. alguma pergunta, alguém. Sim, Ah, olha. uma coisa também, enquanto tu vai olhando aí que eu vou falar, é, muitos pacientes, eles acabam conseguindo também esses produtos por via judicial, né? Justamente porque não é disponibilizado pelas secretarias de saúde. Então, assim, Aham. obviamente que é um procedimento mais longo, mais demorado, né? Mas o paciente ele acaba tendo que ir para esse lado, né, do judicial para poder conseguir isso e também que é um absurdo que, né, isso não seja fornecido. Então, Aham. só para complementar, Sim, alguns. Uma coisa que eu quero ver se eu consigo achar. tem uma Cadê? perguntinha aqui, ó, Suzana, acho que você vai conseguir responder. Existe algum Aham. consenso sobre o uso de máscaras faciais em laringectomizados? Ah, sim, sim, de fato. Na verdade, assim, ó, aqui o paciente está usando, né, o filtro, o adesivo e tudo mais, mas o que acontece? Ele está num ambiente, digamos, no supermercado.
e aí alguém espirrou ali do lado dele, né? Então, assim, todas aquelas partículas, né, do espirro vão se espalhar. E, de repente, se deposita aqui, mesmo que aqui na frente ou aqui em volta do adesivo, o paciente está manuseando o tempo inteiro essa região. Então, essa região tem que estar sempre muito limpa, né? Então, tem que ter muito cuidado com essa região em volta do estômago, porque daí ele vai manusear e se de repente depois ele coça o olho, ele tá levando o vírus para dentro do corpo dele. Então, assim, paciente laringectomizado total, mesmo que use o filtro, quando sai na rua, tem que sair com uma máscara aqui e outra aqui. Tem que proteger. Na realidade, assim, ó, os laringectomizados totais, né? Eu lembro bem dos meus pacientes, eles têm o hábito de usar tipo um camisete. Então, é tipo como se fosse uma outra blusinha, parece um babadorzinho. Até uns tempos atrás eu ainda tinha aqui comigo. Então, é como se fosse uma camiseta, e daí eles têm uma cordinha que amarra aqui atrás, e eles protegem o estômago deles. Então, isso daí é muito importante, tá? Quem for laringectomizado, estiver nos ouvindo, mesmo que use o filtro, é muito importante proteger aqui a região do pescoço, né? Para evitar que fique aqui alguma gotícula, alguma coisa. Por mais que, enfim, é bem importante proteger essa região, tá? Então, é bom usar, sim, uma máscara, uma proteção, uma máscara aqui em cima, uma máscara aqui embaixo. É importante usar. É bem fundamental. Tinha visto em algum lugar alguém perguntando sobre o nosso trabalho, como que tá, deixa eu ver se eu acho aqui. O nosso trabalho hoje na CBG está em trabalho remoto, nós estamos fazendo home office. Nós estamos desde o primeiro dia de recomendação da Secretaria de Saúde, né, do nosso estado, do governo. Então, assim, uma vez que foi recomendado, nós estamos em casa, já vai fazer 2 meses. Estamos trabalhando arduamente, não estamos descansando em nenhum momento, né? Estamos trabalhando. O trabalho não parou, né? O trabalho não parou. Vai parar porque tem muita coisa para conseguir. Então, assim, a gente continua trabalhando de casa, mas a gente está aqui na luta. Na luta diária. Sim, tem muita coisa. Existe algum consenso sobre o uso de máscaras? Foi o que tu leu, né? Isso, foi esse que eu vi. Apareceu pra... A respiração fica muito difícil depois que entra muco no filtro. Então, na verdade, Daisy, é que assim, ó, o filtro, ele não pode ficar contaminado, tá? Então, assim, essa esponjinha aqui, ela tem que estar limpinha. Então, assim, se fica muco, o que vai acontecer? O muco vai secar e vai ficar como se fosse meio que uma impermeável ali, não vai conseguir passar direito o ar. E além de contaminar, né? Então, é muito importante fazer essa troca, né? Se, infelizmente, um dia você está um pouco mais secretiva, está num quadro gripal e tem mais catarro, sujou o filtro, tem que jogar fora e colocar outro. Ó, tem uma pergunta aqui da Renata Silva. Para quem não tem o filtro, o uso do babador já é uma proteção, mas tem alguma outra opção para proteger? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Assim, realmente, assim, quem não usa, né? Quem não usa filtro, quem não tem, quem vai direto no estômago, né? O estômago aberto, é muito importante usar o protetor, né? O protetor de estômago, que seria esse babador que ela referiu. Agora, eu não conheço nenhum outro tipo de proteção. Enfim, tá? Eu realmente não sei, me desculpe. Uhum. E aqui, quais os sintomas de gripe em laringectomizados? Somos mais suscetíveis a ser contaminados por gripes? Na realidade, não digo que são. Assim, uma pessoa que tratou de um câncer, normalmente já tem um sistema imunológico mais comprometido. Um paciente laringectomizado, normalmente, não estou falando que são todos, mas em uma grande porção deles, são pessoas que já têm algum quadro respiratório, alguma alteração respiratória pulmonar prévia. Então, assim, já tem essa questão do pulmão comprometido, né? Já tem um pouco mais de secreção por conta dos anos de tabagismo, né? Porque, para quem não sabe, o cigarro é o maior fator de risco para o câncer de laringe, né? O cigarro combinado com a bebida aumenta ainda mais as chances, né? De até 15 vezes mais.
isso é comprovado cientificamente. Então, assim, por serem ex-tabagistas, em sua grande maioria, eles já têm um quadro pulmonar mais comprometido. E, assim, em relação a sintomas, não, vão ter os mesmos sintomas, basicamente, né? Catarro, tem paciente que também desenvolve um pouquinho de coriza até no nariz, apesar de não respirar mais pelo nariz, mas tem pacientes que relatam. Então, assim, vão ter catarro, gripe, os sintomas de gripe como qualquer outra pessoa, né? Só que, de fato, são um pouco mais suscetíveis por conta da sistema imunológico mais debilitado. Seria basicamente isso. Tem aqui Eu vou algum outro. aproveitar aqui, que assim, deixa eu fazer um adendo. No dia 31 de maio, nós temos a campanha do Dia Mundial contra o Tabaco. E nossa associação vai fazer algumas atividades, algumas ações em relação a isso. Porque a gente não pode ficar de jeito nenhum de fora de uma campanha tão importante, né? Que já que a gente sabe que o cigarro é o principal fator de causa de um câncer de laringe, então é muito importante a gente estar cada vez mais envolvido em campanhas de educação, né, para fazer com que as pessoas, enfim, parem de fumar, parem de usar os dispositivos de cigarro eletrônico. Está bem na moda, né? Os jovens estão. Uma moda horrível, né, diga-se de passagem, né, porque tem gente que acha que o cigarro eletrônico não faz mal, mas tem estudos que comprovam que o cigarro eletrônico é tão ruim quanto, ou às vezes até pior do que um cigarro comum. Então, assim, a gente vai trabalhar algumas ações nessa semana, né, do Dia Mundial de Luta contra o Tabaco, que é dia 31 de maio. Ah, legal. Ó, tem uma pergunta aqui, Suzana, acho que você vai conseguir responder. Refluxo gástrico é comum após a laringectomia? Existe algum tratamento específico? Eu não sei dizer, não. Cadê? Eu praticamente não consigo dormir de tanto refluxo. Acho que o líquido gástrico chega na fístula da prótese e incomoda bastante. Na verdade, assim, refluxo tem muitas causas, né? Ele é multifatorial, então assim, eu realmente não sei te dizer se tem alguma, se um laringectomizado tem uma chance de desenvolver mais refluxo ou não. Pode acontecer, de fato, pode, mas eu não sei dizer com propriedade se um laringectomizado vai ter isso com Tem. mais sistemático, sabe? Então, assim, eu não sei. Tem mais alguma pergunta aí aparecendo para ti? Deixa eu ver. Refluxo gástrico, eu praticamente não consigo dormir. A Mel diz que sim, tem que procurar um gastro. Sim, de fato, assim, qualquer anormalidade, né, que você sinta, no caso do refluxo, é muito importante procurar um médico. Se você não tiver como ir diretamente num gastroenterologista, é importante ir num posto de saúde, relatar os sintomas, né? O tratamento para refluxo, ele é feito com medicação, né? Mas é muito importante que um médico faça toda a questão da avaliação, né? Então, assim, precisa ter um acompanhamento médico. E é importante descobrir a causa, né? Porque tem gente que vai só na farmácia, compra um remedinho para amenizar o desconforto e aí não trata a causa. E é muito importante descobrir a causa, né? A gente não vai apagar incêndio, a gente vai descobrir o que está havendo, onde que está vindo o problema e ir direto na causa. Sim, isso é verdade, com certeza. Né? A Mel tá falando aqui que ela tem refluxo e ela controla. É bem. Na verdade, quem tem problemas de refluxo normalmente fica acompanhando com médico, com remédio, né? Enfim. A prótese vocal é fornecida, sim, ela é fornecida, como nós falamos bem no início da live. A prótese vocal ela foi padronizada pelo SUS. Aqui em Santa Catarina, né, numa iniciativa de trabalho muito grande da Secretaria de Estado de Saúde e da CBG em conjunto. E aqui em Santa Catarina, os pacientes eles têm acesso a todos esses Produtos. materiais, tá? Eu tenho aqui, ó, os adesivos. Ops. O kit, né, para colocação da prótese.
o kit de troca. O kitzinho de limpeza, que é a escovinha. Ops. E o... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem também o protetor de banho, né? Tem também uma outra cânula curta, que eu não cheguei nem a comentar sobre ela, mas essa aqui chama Lari Bottom, que é tipo como se fosse uma cânulazinha menor, que é só para encaixar aqui na frente do estômago, ela não tem essa parte aqui de baixo. E também foi padronizado. Tem também o protetor de banho, só um minutinho que eu vou mostrar para vocês. Esse protetor de banho, ele é excelente porque faz com que o paciente não precise tomar banho por etapas, né? Um paciente laringectomizado normalmente toma banho primeiro no cabelo e depois lava o corpo, porque não pode entrar água no estômago, né? Então, assim, se entrar água no estômago, gotículas que sejam, o paciente tende a ter muito desconforto respiratório, tosse, que é para evitar que ele se afogue. Então, esse protetor, ele faz a vedação, né, do estômago e o paciente pode tomar banho de chuveiro sem se preocupar que entre água. Então, é bem legal. Cadê? A Conceição está falando aqui que em São Paulo temos que entrar com processo, isso demora muito. Conceição, em São Paulo a gente já está com algumas tratativas em andamento, então acho que logo, logo deve estar saindo aí os produtos. Adesivos, a gente está com um andamento bem positivo em relação a São Paulo, Ceará também, Rio de Janeiro. Então, assim, a gente vai conseguindo aos pouquinhos, né, conquistar um espaço em cada estado. E assim, é como a gente já vem enfatizando, vem comentando, a gente não vai desistir, a gente quer que essa padronização seja uma padronização nacional, que todos os estados disponibilizem isso para os traqueostomizados. Uhum. E a gente vai seguir, né, nessa linha, nessa luta. Além dessa, também os outros pleitos que a gente tem junto ao Ministério da Saúde, junto à Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS. Então, assim, tem bastante trabalho e a gente está firme nisso aí para que os traqueostomizados tenham acesso a esses produtos. A gente já está chegando no finalzinho, né, da nossa live, porque o Instagram, ele cai, derruba a live quando chega... Eu não estou conseguindo contar aqui quanto tempo já temos de Então, live. assim, eu vou aproveitar esses momentos finais, então, para agradecer a vocês que estiveram com a gente, né, compartilhando dessa nossa conversa e a gente apresentando, né, o trabalho que a gente vem realizando na CBG, no eixo de advocacy, também no eixo da Rede Mais Voz. Então, nós ficamos muito felizes pela presença de todos vocês aí, né? Presença cada um na sua casinha. Então, agradecemos de coração a participação de vocês, quem fez pergunta, nas dúvidas. Essa live, eu acho que eu vi um comentário sobre isso. Essa live, ela vai ficar disponibilizada no Instagram da CBG. Então, quem não conseguiu ver agora, depois também podem acessar, até os pacientes que não têm Instagram, né, que a maioria não usa, não utiliza o Instagram, então depois eles podem assistir, acessar, pedir para algum parente mostrar o filho. E também a gente aproveita essa oportunidade para fazer um convite, né, para visitarem o site, conhecer as redes sociais da CBG. Diariamente a gente está divulgando coisas lá, com informações bem importantes sobre o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo. A gente também convida os profissionais, quem tiver interesse em se associar, seja através de voluntariado ou como apoiador da causa, doador, né, da causa. A gente também no site tem informações específicas para cada ramo. Então, também, se quiserem
podem entrar em contato pelo telefone, por e-mail, que a gente vai estar sempre à disposição para respondê-los em referente às dúvidas, a informações sobre como é que está o andamento dos trabalhos do advocacy. O nosso site, para quem não sabe, é www.acbgbrasil.org. Então, é um site também que a gente sempre está alimentando com informações legais, atualizando, tem lá como é que funciona o procedimento de padronização em Santa Catarina, além dos pleitos que a gente tem em andamento junto ao Ministério da Saúde, Conitec. Então, vocês também podem acompanhar, tirar dúvidas, pegar informações no site também. E nosso telefone, né? Quem quiser mandar um WhatsApp para tirar alguma dúvida ou pegar algum tipo de informação também nós temos, é o 48, né? O DDD de Santa Catarina, 999993019. E também Nossa, temos o e-mail. É, acho que coloca, tá? 999993019. É fácil de gravar, olha aí. E tem também por e-mail, né? A gente também responde os e-mails diariamente, então fica esse convite para vocês curtirem as páginas, as redes da CBG Brasil. A gente vai ficar bem feliz de terem todos lá. E Suzana, eu passo a palavra para você finalizar. Aham. Bom, eu também quero agradecer todo mundo que veio dedicar uma horinha do seu tempo aqui para escutar a nossa conversa, para saber um pouco mais do nosso trabalho, né? O nosso trabalho, ele é feito com muito amor, né? Nós temos uma missão muito grande e bonita que é dar voz a quem não tem. Então, eu convido a todos que simpatizarem com a causa, que queiram ser voluntários, queiram ser um associado da nossa associação. Todas as pessoas são bem-vindas. Todo trabalho bem feito, ele é feito em equipe, né? Então, assim, eu lembro que o meu amigo, eu não sei se ele ainda está aí me assistindo, mas eu lembro que ele falava muito para a gente no SECOM, enquanto equipe, ele falava que sozinho eu vou mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe. Então, essa é uma coisa que fica para vocês, né? Então, muito obrigada. A gente vai continuar no nosso trabalho de amor e trabalhar muito em prol dos nossos pacientes laringectomizados e de cirurgia de cabeça e pescoço. Tá legal? Um grande beijo a todos. Até mais. Pessoal, um grande abraço, obrigada pela participação de vocês e vamos ter outras lives também, tá? Então é só ir acompanhando as nossas redes sociais que a gente vai fazendo as divulgações e fica o convite aí para a live da Suzana com o paciente Celso, ó, vale muito a pena, recomendo, tá, gente? Isso vai ser dia Um 22 beijo de para todo maio. mundo. Gente, até mais. Boa noite. Boa noite. Fiquem em casa, hein, gente? Fique em Fiquem casa, quem puder, fique em casa. Isso. Tchau. Obrigada, Suzana. Desculpa, desliguei.